Olá, professor! Hoje eu tô aqui para apresentar como ficou a minha aplicação que eu desenvolvi para nossa atividade prática. Eu utilizei como base os códigos fornecidos, que foram desenvolvidos em aula. Fiz algumas alterações, ao longo da apresentação eu vou falar um pouquinho mais sobre. Vou rodar o código aqui primeiro para mostrar as funcionalidades, mostrar o código rodando, com os métodos ali devidamente implementados e funcionando. Depois eu vou comentando certinho sobre cada um deles, explicando a codificação. Então, pedindo para rodar aqui o código, abre aqui no nosso console, a exibição do menu principal, onde nós temos aqui essas 10 opçõezinhas. Acabei mudando aqui um pouquinho da estética, porque eu acho que assim fica mais atrativo. E também, acrescentei algumas funcionalidades e detalhes que ao longo da explicação eu vou comentando um pouquinho mais sobre. Só para a gente garantir que não vai haver confusão, por conta do método da carga inicial e tudo mais, eu acabei implementando uma opçãozinha a mais aqui, que diz respeito para limpar a árvore, porque assim eu posso garantir que eu vou estar fazendo uma inserção numa árvore nova e não diretamente numa árvore já carregada anteriormente, se esse for o caso. Então, quando eu entro com essa opção para limpar a árvore, ele me aparece que a árvore está vazia e aí eu posso agora fazer o que eu quiser com a árvore aqui dentro dessas opções. Só para provar que está vazia mesmo, quando eu entro com a opção 7, que é a opção de imprimir, aparece aqui um menuzinho de impressão, onde nós temos aqui a opção de pré-order, in-order, pós-order e voltar ao menu principal, o que é muito interessante, porque depois ali das 3 maneiras de impressão a gente consegue voltar para outro menu, sem estar precisando reiniciar de novo a aplicação. E aí pedindo então para imprimir ali em qualquer um dos módulos, a gente pode perceber que ele não vai imprimir nada porque de fato a árvore está vazia, era o intuito mesmo. A gente aperta aqui para voltar para o menu principal, então passando para a próxima funcionalidade. Então, dando sequência aqui na nossa funcionalidade, se a gente pedir para inserir um nó, aparece a mensagem para que a gente entre com o valor inteiro para esse nó. Então, a gente insere, aparece a mensagem de inserido com sucesso. Vou estar inserindo mais alguns aqui, para a gente poder fazer outros testes depois. Aqui, acabei colocando a opção 2, onde ele realiza uma busca por toda a árvore, para encontrar um determinado nó. Então, aparece a mensagem para que a gente insira o nó que a gente quer buscar. E aí, como aqui no caso eu coloquei um valor de um nó que não estava na árvore, ele aparece que o número não foi encontrado, se eu pedir para buscar novamente agora, mas com um valor que existe, ele aparece a mensagenzinha de que foi encontrado, mostrando que a funcionalidade está funcionando perfeitamente. Inserir aqui rapidinho mais alguns nós pra gente. Certo, acho que é o suficiente. Eu posso pedir para excluir um nó, certo? Como mostra ali na terceira opção. Vou entrar com um valor aqui de um nó. Como esse nó não existe na árvore, ele aparece a mensagem de operação inválida, dizendo que o nó não existe, então não teria como apagar. E aqui, se a gente pedir para imprimir, a gente vai ver que realmente ele não existe, Então, o código tá de acordo aí com a lógica implementada. Se eu pedir agora, por exemplo, para apagar um dos que existem, como por exemplo 4 ali, vai dizer que o número 4 foi excluído com sucesso, porque ele estava na nossa árvore. E aí, só para fins de confirmação, se a gente pedir para imprimir, a gente vai ver que realmente ele foi excluído. Se a gente pedir para ver a altura da árvore, que tem relação com a distância
entre a raiz e o nó mais distante, né, a folha mais distante, nós vamos ter que a altura da árvore é 2. Eu vou inserir aqui pra gente mais alguns nós. Pra gente poder fazer outro teste. Com relação à profundidade de um nó, né, que quer dizer o quão distante ele tá da raiz. A gente precisa apertar aqui, inserir o valor de um nó, né, para calcular a profundidade dele. Vou pedir a profundidade ali do nó que eu acabei de inserir, que foi o 6. Então, ele me retorna que o nó 6 possui profundidade 4, né. Com relação aos subnós da árvore. E agora passando para a funcionalidade, acho que é mais interessante aí, né, para realizar a carga inicial, eu criei esse arquivinho aqui, que chama nós, onde tem 2000 números inteiros, sorteados aleatoriamente, para a gente estar podendo montar essa carga inicial justamente. E assim que eu peço para iniciar ela, ele monta, né, aqui, mostra que tá abrindo o arquivo, então ele monta para mim aqui, bonitinho, né, eu vou explicar mais à frente um pouquinho, quando eu for falar desse método, a impressão, né, que eu optei por utilizar, mas aqui ele imprime pra gente no pré-order, e então aparece a mensagem de carga inicial concluída com sucesso. A gente digita para sair, e então saímos da aplicação. Falando aqui agora um pouquinho a respeito do código, eu utilizei para essa aplicação somente esses 3 arquivos, né? Atividade prática, que é a minha main, o nó, que já foi fornecido, onde nós temos as definições dos nós, a árvore binária de busca, né, que é aqui onde realmente tudo, a mágica acontece, onde nós temos todos os métodos, e eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Bom, então, começando a explicar aqui sobre esse código, nós temos logo aqui em cima a definição de uma exception, né, que vai aparecer ali, operação inválida da árvore vazia, em um determinado caso. Nós temos também a definição de um nó raiz, né, que é super importante ali para a nossa árvore, porque sem uma raiz não temos árvore. Temos o construtor, árvore binária busca, que é definida a raiz como nula, porque assim a gente garante que a árvore começa vazia, né. Aqui nós temos o getSet da raiz, onde a gente pode pegar e setar a raiz. No boolean é vazia, a gente retorna, né, a raiz como nula para verificar. Se a raiz for nula, quer dizer então que não temos árvore, né? Isso vai ser útil aí pra gente em vários momentos da aplicação. Aqui nesse pedaço de código, o método pega a quantidade de nós, vai retornar pra gente a quantidade total de nós na árvore. Ele chama também, esse método pega a quantidade nós do subnó, que passa a raiz da árvore como referência, né? E é uma função recursiva que calcula a quantidade de nós que tem numa subárvore, né? Incluindo o próprio nó que é passado de referência. Aqui nesse pedaço, né, nós temos o pega a altura do nó, pega a altura do subnó, pega a altura da árvore, pega a profundidade do nó e pega a profundidade do nó até a raiz. Esses métodos, eles são bem utilizados, né, como a gente viu lá no menuzinho. É interessante para a gente estar calculando qual é a altura, né, de determinado nó, a altura, depois, né, para a gente saber a altura da árvore e qual que é a profundidade de um nó. Então, aqui nesse pedaço tudo isso acontece, certo? A gente sempre verifica primeiro, né, se a árvore é vazia, porque se a árvore for vazia, não tem como a gente calcular nem altura, nem profundidade. Afinal, as duas coisas dependem de uma raiz, né? Se a raiz for nula, quer dizer que nós não temos uma árvore. Então, nós aí também precisamos, juntamente do nó de referência, pegar sempre o filho, né, da direita e da esquerda, que isso vai ser interessante para a gente, para estar calculando aí a profundidade e a altura. Aqui, tanto o método pegar nó árvore por valor e o contém,
eles têm o objetivo de buscar justamente por um nó, né, com um valor específico na nossa árvore. O pegar nó árvore por valor vai receber o valor a ser buscado como um argumento e vai estar retornando para a gente esse outro método aqui, que é justamente o responsável por realizar a busca na árvore, e ele faz isso verificando esses 3 casos aqui. O primeiro é se o nó de referência for nulo, né? Porque aí significa que o valor não foi encontrado na árvore, então ele retorna vazio. Se o valor buscado for igual ao valor do nó de referência, então a gente tem que o nó foi encontrado, e aí o método vai retornar para a gente esse nó. Já se o valor buscado for menor que o valor que a gente tem de nó de referência, a busca continua na árvore. Aí aqui, no caso, ele começa primeiro para a esquerda e depois, se ainda não for encontrado, para a direita, até conseguir retornar para a gente algum valor. Esse trechinho aqui mostra, né, a recursividade para adicionar um nó. Eu vou tá pulando esse trecho do código para focar em outros métodos mais interessantes para a gente, que a gente teve mais... que eu tive mais, digamos, complexidade em implementar. Bom, esse trecho aqui do código, eu precisei fazer algumas alterações para ficar um pouco mais funcional com base no que eu queria trazer aqui para a atividade, né? Nós temos uma recursividade aqui para poder remover o nó pelo valor que foi especificado. E aí, primeiro a gente vai verificar se o nó de referência é nulo. E se ele for nulo, significa que não tem mais nada para verificar, né? Então, a função vai retornar para a gente nulo. Depois, a gente vai estar vendo se o valor que a gente quer remover é igual ao valor do nó que a gente está passando como referência. Por quê? Porque se eles forem iguais, significa que o nó que a gente quer remover foi encontrado, né? E aí, aqui a gente vai precisar analisar algumas coisas. Porque se esse nó de referência for uma folha, né, ou seja, se ele não possui filhos, ou se ele tiver apenas um filho, que pode ser ali na esquerda ou na direita, esse nó pode ser removido de forma direta. E aí, nesse caso, o método vai decidir qual filho, o da direita ou da esquerda, vai substituir o nó removido. Se for uma folha, ou seja, se não tiver filhos, ele vai retornar nulo e indicar que o nó foi removido. E aí, retorna o filho não nulo como um novo nó no lugar daquele que a gente removeu. Agora, se o nó de referência tiver 2 filhos, aí fica uma coisa mais chatinha de resolver, né? O método vai precisar primeiro encontrar qual o menor valor na subárvore da direita do nó, né? Que no caso vai ser o valor maior em relação ao nó atual. E vai estar utilizando a função pega menor valor, né? Porque aí o valor desse nó vai substituir o valor do nó que a gente quer remover. Porque aí a gente vai estar mantendo a propriedade da árvore de busca, né? Aí a gente chama a recursividade novamente, remove o nó com o valor duplicado e resolvemos. Aí aqui a gente tem que se o valor a ser removido for menor que a gente tem aqui no nó de referência, a busca vai continuar na subárvore esquerda. Já se ele for maior que o valor do nó de referência, a busca vai continuar na subárvore direita. Aqui a gente tem as opções de impressão, pré-order, in-order e post-order. A pré-order, ela começa sempre pela raiz, né, visitando o nó raiz, vai percorrer a subárvore esquerda, aí ela percorre a subárvore direita e vai resultar numa sequência onde a raiz é a primeira a ser visitada ali antes dos seus 2 filhos. Já no in-order, a gente tem que também começa pela raiz, só que a gente começa a percorrer depois pela subárvore esquerda, né? Aí a gente vai visitar o nó da raiz, percorre a subárvore direita e resulta numa sequência geralmente de ordem crescente. Já no pós-ordem, a gente começa pela raiz, percorre a subárvore esquerda, aí vai percorrer a subárvore direita,
visita o nó da raiz por último e resulta em uma sequência onde a raiz é visitada depois dos seus filhos. E aí, para a gente finalizar essa parte, esse método aqui também é bem interessante, porque ele é responsável por carregar os dados daquele arquivinho que a gente usou para carga inicial, né, daqueles números aleatórios. Então, primeiro aqui a gente vai ter que a função vai estar chamando o limpar árvore, né, que é para garantir que a árvore esteja vazia antes de carregar todos os dados. Depois, ela vai estar usando um arquivo especificado por um nome, que a gente vai informar a ela, né, para poder estar lendo o seu conteúdo, através do buffer reader. E aí ela vai entrar num loop que lê cada linha do arquivo, né? No caso nosso, vai apresentar uma sequência de valores inteiros separados por ponto e vírgula. E aí, para cada linha, ela vai dividir em substring, usando ponto e vírgula como um delimitador, criando então um array de valores. Depois, para cada valor no array, ela vai converter para inteiro, né, usando o integer parseInt. Chama o método adiciona nó para poder adicionar esse valor na árvore. E então ela continua lendo e processando todas as linhas do arquivo até que não tenha mais nada de linha para ler. E se ocorrer algum erro, né, a gente vai lançar uma exception. Esse método aqui é só para limpar a árvore, ele lembra bastante a definição da árvore limpa, né, lá em cima, que é o construtor que a gente usou. É só para zerar mesmo a árvore, então a gente anula a sua raiz e tem a árvore limpa. Essa aqui é a main, né, onde foi definido o resto do código. É aqui que a gente tem a criação do menu, também ali, né, a importação do scanner, de todas as bibliotecas importantes que a gente vai precisar usar, como a das exceptions, o file reader, buffer reader, né, que são todas as bibliotecas necessárias para fazer esse método que a gente viu agora da carga inicial. Para percorrer, né, o menu, eu optei por usar um switch, onde a gente utiliza ali, né, os cases para entrar em cada opçãozinha do menu. Não acho que essa parte precise explicar muita coisa, porque isso aqui, né, a gente já está mais acostumado, foge aqui um pouco do foco do vídeo, né, da apresentação. Só aqui embaixo mesmo, que nós temos também depois um outro método para imprimir outro menu, né, que seria o menu de impressão, onde a gente vai estar exibindo ali o pré-order, in-order e pós-order. E esse último método aqui, que é o método que vai realizar a carga inicial, né? A gente começa sempre com uma nova instância de uma árvore binária de busca para garantir que comece limpa, né? E é aqui que nós temos a implementação do try-catch, daquela exception que eu comentei, onde se a carga inicial for realizada com sucesso vai aparecer a mensagenzinha, senão vai aparecer também que teve um erro ao ler o arquivo da carga inicial. E foi isso. A minha aplicação ficou assim. Até a próxima!